Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Amigos e amigas, minhas irmãs, meus irmãos, é uma alegria enorme ocupar esse espaço abençoado no mês em que a nossa instituição está no alto dos seus 95 anos de existência. É difícil nós traduzirmos em palavras o que essa instituição representa na nossa vida. Eu não consigo. Às vezes eu fico imaginando a minha vida sem esse espaço. Eu não consigo achar um sentido na minha vida sem esse espaço. Não porque a gente viva exclusivamente isso, mas porque essa instituição e aquilo que aqui a gente faz e realiza nos municia para que a gente faça a luta, o bom combate no mundo lá de fora. Essa instituição, o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, não é um lugar aonde se alienam as pessoas. Não é um lugar aonde as pessoas entram para ficar escondidas, fugindo das adversidades da vida. Esta casa, ela é, sem sombra nenhuma de dúvidas, um elemento de renovação dos nossos dias. Eu gosto de vir para cá. Eu gosto de ficar aqui. Eu gosto de ficar aqui junto às pessoas que me amam. Eu gosto de ficar aqui junto às pessoas que não me amam. Eu gosto de ficar aqui junto às pessoas que me aguentam e me suportam. Gosto também de ficar aqui com aqueles que têm dificuldades em me suportar e me aguentar. O que eu preciso dizer é que eu preciso vir para cá. Que acho um vazio enorme nos dias que nós temos alguma atividade na casa, nós negociarmos essa atividade por outras coisas. Digo isso em relação a mim. Ainda não achei nada que me fizesse e que me desse o sentido amplo de identificar a vida como o Centro Espírita Trabalhador de Jesus. Foi aqui e é aqui, bebendo a orientação espírita, me relacionando com o mundo invisível, que eu comecei a entender o que é a família. A família fora daqui, a carne, o gen. Foi aqui que eu comecei a compreender o que equivale de verdade sofrer ou não sofrer. Foi aqui que eu comecei a identificar qual o sentido da vida, o porquê da vida. Foi aqui que eu comecei a olhar e a me exercitar na hora que a dor chega a mim, o porquê ela veio. E numa hora bendita, aonde eu me acho aqui dentro, nos trabalhadores de Jesus. Eu, nas minhas orações em casa, no meu evangelho do lar, nas casas espíritas por onde a gente vai, e a gente vai em muitas instituições espíritas, eu só reafirmo junto a esses companheiros minha gratidão. A doutora Adolfo Bezerra de Menezes, a Jesus de Nazaré, aquele de quem vamos falar hoje, de vir a esta casa. Aqui dentro o ar é diferente, a água é diferente, o ritmo é diferente, tudo é diferente. Se eu me sintonizar, eu acho aquilo que eu busco no mundo e que o mundo ainda não me ofereceu. Entre as múltiplas atividades que nós realizamos aqui na casa, existe uma em particular que nós identificamos como uma das fundamentais para a saúde humana, que é
a conversa que se faz com os companheiros que vêm a casa com as suas angústias. Aquilo que a gente dá o nome de atendimento fraterno. É aquela hora em que a gente senta e ouve os companheiros e conversa com os companheiros. Há alguns anos, em outras épocas, a dor ela tinha face. Há 20 anos, uma pessoa que sofria era desgrenhada, descabelada, ela não tinha os dentes, ela não fazia higiene, porque a dor tirava dela esse auto-enxergar-se. Era muito óbvio enxergar na aparência alguém que estava vivendo uma angústia. Havia abatimento, havia semblante de choro, havia uma falta de organização em relação a si mesmo. A pessoa muitas vezes ficava relapsa com a vida, com a sua vida. O século XXI refez o caminho da dor. É engraçado que nós, quando sentamos para conversar, e eu estou aqui com meus companheiros, com Rosemary, com Lúcia, com Lucinha, com Sônia, a Vale. Quando a gente se senta e vai ouvir o companheiro, e entra às vezes um jovem de 20 e alguns anos, e bem arrumado, saudável, com aparência boa, e você ouve ele dizer que ele não conhece o sentido da vida, que ele está triste e que algumas vezes ele se perguntou por que não foi embora ainda. E outras vezes nós recebemos aqueles senhores, aquelas senhoras de idade mais avançada, e eles entram e eles estão bem arrumados, com as suas vidas organizadas, estão cheirosos, vestidos a caráter, sabem o que falam, são pessoas que viajam, são pessoas que ganham o mundo. E ainda assim ouvimos esses companheiros dizendo qual o sentido da vida, para que lado eles vão. Eles não sabem para que lado vão. E a gente, ao longo dos anos, que vem ouvindo as pessoas aqui na instituição, ouvimos sempre a reclamação infinda. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei para que lado eu vou. E eu vim aqui pedindo a alguém que me desse uma orientação, que caminho seguir. Em outras épocas, naquelas épocas em que achávamos em outras religiões que haviam líderes, que haviam homens que sinalizavam a nós o caminho a seguir, por onde ir, muitas vezes nós tivemos decepções enormes, porque haviam homens e mulheres que nós julgávamos santos, que nós julgávamos sendo aqueles elementos que iriam direcionar o nosso caminho. Em determinada hora, eles falharam e nós, mais uma vez, ficamos órfãos. Outras vezes, sem saber para que lado a gente vai, nós constituímos um lar. Procuramos um companheiro, procuramos uma companheira, esperando em Deus que esse companheiro e essa companheira seja o líder da nossa vida, aquele indivíduo que vai nos fazer chegar a algum lugar. E a angústia do mundo, e a angústia que a gente ouve no centro espírita, e que a gente ouve numa sala lá nos fundos da instituição, e ouve muitas vezes de forma informal aqui ao redor, para que lado eu vou? Dia a dia eu investi em alguém, eu investi em um líder e ele fracassou, me deixou no meio do caminho. Eu não sei para onde eu vou. Os líderes estão em falta no mundo. A gente há muitos anos não vê o surgimento de um grande líder. Alguém que nos insufle, que nos estimule o corpo e nos estimule a própria alma. A assumirmos esse indivíduo como aquela frente a ser seguida, como aquele indivíduo a quem nós botaríamos a nossa vida nas suas mãos, para que ele nos conduzisse. Vivemos um mundo onde nós estamos órfãos de uma cabeça, órfãos de alguém que nos coloque no caminho e diga, venha, o caminho é este. Robert Wong, um especialista, um executivo
especialista em recursos humanos, ele divide os líderes em alguns aspectos. Ele diz que existe aqueles líderes que mandam e esperam ser obedecidos. Simplesmente assim. Eu mando porque eu estou na função de mando, e você que é um sujeito que está na função inferior, ouve e faz. Robert Wong fala que esses são os líderes medíocres. São os líderes que se servem da força de uma localização, de um ponto, de um lugar onde eles chegaram, para fazer a sua interferência exigente, sem reflexão, ante os seus subordinados, ante aqueles que estão subordinados. Muitos de nós que estamos aqui já tivemos algum dia um chefe que nos deu ordem e simplesmente nos exigiu simplesmente que nós a cumpríssemos. E se nós invocássemos um questionamento, uma dúvida sobre aquilo, ele de imediato iria nos dizer assim: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu aqui nesta função? Onde você pensa que você está para me falar algo assim? Robert Wong diz que estes são os líderes medíocres, são os líderes infelizes. E muitas vezes nós somos esses líderes quando lideramos alguém. Quando um filho nosso se reúne a nós e diz: mamãe, eu quero fazer isso. E você simplesmente responde: não. Mas por que, mamãe? Porque é não, e não é não. Ele, muitas vezes, não vai fazer ouvindo o seu não na sua frente. Mas aí, quando você se afastar, se distanciar, ou ele se distanciar, a liderança que você acha que exerce vai ruir sobre. São aquelas mães que dizem assim: na minha frente um filho meu não fuma, porque se ele acender um cigarro, eu vou fazê-lo engolir. Mas, sem sentar e virar o segundo tipo de líder, o seu filho sai da frente de você, vai fumar o cigarro dele lá fora, ou outros elementos lá fora, vai descobrir o house, vai descobrir o mentos, vai descobrir o desinfetante de boca, e quando você menos imaginar, ele volta. Não fez nada na sua frente. E você julga que é um bom líder. Robert Wong segue dizendo que há o segundo tipo de líder. Aquele que explica e que explica até que o liderado compreenda o que precisa ser feito. E ele se senta e explica uma vez, ele se senta e explica a segunda vez, o liderado tem dúvidas, volta e lhe pergunta, e mais uma vez ele lhe explica. Ele diz que esses são bons líderes. São aqueles líderes que não só dizem o que precisa ser feito, mas que explicam o porquê daquilo que precisa ser feito. Um lar, para ter um bom líder, precisa que se explique ao liderado, que se explique ao filho o porquê isso não deve ser feito. Mamãe, eu resolvi que eu vou comprar um maço de cigarro e vou começar a fumar. Então vem cá. Porque você vai fazer isso comigo te falando ou não. Então eu quero te explicar, enquanto espírita, as marcas que isso pode lesar no seu corpo físico, as lesões físicas que você vai viver. Afinal de contas, o corpo físico não foi feito para gerir fumaça. Respirar esse ar que está aí fora já está difícil. Respirar 20 incensos do capeta por dia, aspirando, não há organismo que gerencie isso. Então a gente vai começar a orientar aos nossos filhos. E de repente, em meio à nossa orientação, nós vamos abrir a prateleira da cozinha, vamos apanhar uma forma de pudim ou de bolo, vamos retirar, vamos arrumar um lugar bem firme, socá-la ali e amassar. E dizer assim: agora eu vou bater um bolo, nesta forma amassada. Vou assar o bolo e vou desenformar. O que você vê? Você vê um bolo com uma marca.
Na medida em que você ingere algo que o seu organismo físico não foi feito para assimilar, você apanha a sua forma psíquica, o seu perispírito, e amassa ele. Então você não só faz um mal na sua vida agora física, como lesa o seu corpo psíquico para uma outra vida. E aí o sujeito volta numa encarnação dizendo assim: eu tenho uma rinite alérgica, eu tenho asma, uma asma que não melhora. É aquela forma amassada na outra vida usando esse hábito. O líder bom, segundo nos fala Robert Wong, é aquele que explica, que orienta e que repete 1, 2, 50, 10. Mas ele segue dizendo que existe um líder melhor ainda. Aqueles que demonstram com os seus próprios atos o que desejam que os liderados façam. Ele diz que esses são grandes líderes. Não só, eu digo a você, não faça como um medíocre líder, mas eu sigo te explicando, te fazendo a orientação dos males que aquilo faz, mas como um grande líder, eu aplico em mim a regra que eu sugiro a você. Então eu começo a viver segundo aquilo que eu espero que o liderado faça. Que aquele indivíduo que está sob a minha égide, a guarda, faça. Há diversos líderes, e aí nós precisamos nos identificar e nos ver em meio a esses líderes. Que líderes somos e que líderes seguimos? Seguimos aqueles líderes que nos dão ordens? Seguimos aqueles líderes que utilizaram-se da sabedoria que têm e da função que exercem para me explicar 1, me explicar 2, me explicar 10, me explicar 20, me explicar 100? Ou ainda aquele líder que não só me dá a voz de comando, que não só me explica, mas igualmente aquele líder que vive aquilo a que eu aspiro, aquilo a que eu desejo. E olhando sobre esse nível, nós podemos descobrir o quanto há uma carência de pessoas assim no mundo. De pessoas que nos digam o que fazer. De pessoas que expliquem-nos o que fazer. E de pessoas que vivam aquilo que elas esperam que a gente faça. É nisso que a gente busca no mundo. E é nisso que a gente vem para a casa espírita, para encontrar o líder. E por fim, finaliza Robert Wong. Existe mais um tipo de líder. É aquele que, resguardando a sua capacidade moral e intelectual, inspiram os liderados. É aquele indivíduo que, guardando em si o arcabouço da sua vida, dos seus exemplos, é uma fonte de estímulo única. E diz ele que este é o líder supremo. Não é só aquele que manda e espera que faça. Não é só aquele que explica e espera que faça. Não é só aquele que vive, mas se espera que faça. Mas é aquele indivíduo que, ao olhar para a sua vida, o homem se sente inspirado em ser aquilo. O homem se sente inspirado em viver aquilo. O homem se sente inspirado em se oferecer aquilo, porque aquilo o inspira, aquilo o invoca, aquilo o chama. E aí nós podemos fazer a descoberta que o líder supremo máximo que existe na nossa vida chama-se Jesus de Nazaré. E que encerrava e encerra na sua vida o aspecto do bom líder. O líder que explicava, tornava a explicar, estimulava, ensinava, voltava a ensinar, repreendia, ajustava, voltava a orientar. Jesus, o grande líder,
O líder que viveu aquilo que os apóstolos e os seus seguidores precisariam experienciar. Muitas vezes ouvimos assim: Jesus veio ao mundo para com as suas lutas resolver as nossas. Não se iludam. A experiência de Jesus foi simplesmente dizer assim: olha, eu que estou aqui, que sigo à frente, que sou o Senhor, estou vivendo isso e ainda assim me mantenho estimulado, me mantenho vivo e mantenho acesa em mim a esperança em dias melhores. Se você acha que me seguir é ficar livre das suas angústias, das suas dores, dos seus sofrimentos, você segue o líder errado. Você segue o líder de maneira errada. É este divino amigo que guarda em si estas feições da liderança a que a gente deseja, aspira e almeja seguir, para sabermos para onde vai. Quando a gente fala, precisamos seguir a Jesus, não é uma conversa de religioso fanático, não é uma conversa de alguém que não está com foco e objetivo nas lutas da vida. Quando a gente fala, precisamos seguir Jesus, é porque Ele é o líder supremo, que se nós o abraçarmos e o compreendermos, e o aceitarmos como orientador e exemplificador da nossa vida, nós nos sentiremos profundamente instigados e estimulados a caminharmos um pouquinho mais, inclusive sem guardarmos medo ante as adversidades da vida, ante as agonias da vida. Allan Kardec, na pergunta 625, em O Livro dos Espíritos, indaga ao mundo invisível quem seria o modelo e o guia a nós seguirmos. Ou seja, nos indaga eles, quem seria o nosso líder? A quem nós deveríamos oferecer a vida da gente e seguirmos a rota em que aquele indivíduo nos ofereceu para chegarmos a algum lugar? E eles dão a menor resposta de O Livro dos Espíritos: vede Jesus. E aí, enquanto nós insistimos em ver Jesus, em abraçarmos este líder, nós não observamos algo muito sério e que precisa ser enxergado. O líder nos assinala regras. Religião não é um negócio sem regras. Às vezes a gente ouve as pessoas que elas falam assim: qual é a sua religião? Aí o cara responde: minha religião é o sol. Todo dia eu levanto de manhã, levanto meu braço, saldo o sol e sigo. Minha religião é a árvore. Eu tenho uma árvore em casa que é meu altar. Abraço a minha árvore de manhã, beijo a minha árvore e falo minha comunhão com Deus. Religião, observa-se regras. É muito mais fácil seguir um sol, seguir uma árvore ou seguir um riozinho do que observar o líder supremo, porque estes elementos não nos exigem regras, não nos dizem que existem determinados elementos para nós observarmos, para seguirmos adiante e para acharmos um caminho. Na medida em que o indivíduo diz: eu não sei para que lado eu vou, eu não sei o que eu faço aqui, consequentemente a terra perdeu o sentido, a vida perdeu o sentido, eu preciso retornar ao Evangelho, que é o livro de regras do líder supremo. Olha como o Evangelho vai ganhando outra forma. Se ele é meu líder e o seu Evangelho é o manual, se eu segui-lo, eu sigo esse caminho. Existem ali algumas anotações que nós precisamos observar para seguirmos o líder, para acompanharmos o líder. E aí ele começa dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e seu espírito, e amarás ao seu próximo como a ti mesmo. Aquele a quem a gente deseja seguir já nos deu uma regra. Diz para nós o seguinte: olha,
É preciso que você ame a Deus, ame ao próximo e ame a ti mesmo. Vamos fazer uma análise imaginária? Jesus nos fala, ame a Deus, depois nos fala, ame ao próximo, e depois nos fala, ame a si mesmo. Amar ao Senhor é algo complexo, porque eu preciso amar um elemento, uma força, a minha origem, que eu não sei como é. Eu não identifico. Amar ao próximo é um elemento mais difícil ainda, porque eu só consigo oferecer ao outro o que tem em mim. Então, quando nós pegamos esta análise evangélica, se nós fizermos uma inversão, vamos compreender o seguinte: primeiro, ame a você. Goste do que você é. Levante de manhã e faça a sua primeira oração dizendo assim: Senhor, eu te agradeço pela pessoa que eu estou virando. Eu te agradeço, Senhor, pelas inúmeras chances, as possibilidades, os recursos que o Senhor vem me oferecendo. Eu, Senhor, agradeço ao Senhor a chance de olhar a minha vida e ver que minha vida está ganhando um contorno diferente. Senhor, eu ainda não sou o melhor, mas na medida em que eu me vejo, que eu me olho, eu gosto do que eu sou. Eu gosto do que eu viro. E na medida em que eu faço essa identificação deste alto amor, eu inicio um outro mecanismo. Eu enxergo ao outro como o objeto do meu amor. Eu não espero do outro o amor dele para sobreviver. As pessoas que não se amam precisam sempre ouvir que o outro diga: eu te amo. Há pessoas que perguntam assim: mas você não me falou que me ama hoje. Eu preciso ouvir que você me ama para saber de verdade que isso é real. Eu preciso ouvir o quanto eu sou maravilhoso. Eu preciso ouvir o quanto a minha comida é boa. Você faz a mesma comida 20 anos e ouve 5 de elogio. De repente, em determinada hora, as pessoas não elogiam mais. Você começa a ter dúvidas se a sua comida é boa mesmo. Isso é falta de autorreconhecimento. Isso é falta de autoidentificação. Nós só conseguiremos amar o outro, levar algo ao outro quando o amor, o alto amor, o amor a si mesmo for real. Ninguém ama o outro sem se amar. Quando a gente começa a exercitar o amor ao outro sem amar-se, vira negócio. Eu preciso te oferecer e esperar que você me devolva algo. Na medida em que eu preciso que você me devolva algo do bom que te dei, eu não te dei algo que sobra em mim. Eu preciso que você mantenha o fogo do meu ego, o fogo do meu eu, aceso na sua lenha. A sua lenha vai chegar a mim. O indivíduo que tem alto amor, o indivíduo que gosta de si, o indivíduo que reconhece as suas lutas, seus combates, suas vitórias, ele vai começar a reconhecer o combate, as lutas e as dificuldades alheias. Jesus então inicia dizendo a nós: você quer me seguir? Quer vir comigo? Comece amando. Mas comece amando a você. Você é o melhor que se poderia ser na sua vida hoje. O resto é exercício. Reconhecendo isso, chegar ao outro é fácil. E a partir do momento que nós chegarmos ao outro, nós vamos chegar na fonte da criação. Quando você ama a obra, você imediatamente ama ao Criador. Quando você ama o planeta, quando você ama o seu irmão, quando você ama a vida, você ama aquilo que é a origem daquilo. Inicia-nos então o Senhor nos falando sobre o amor. Mas o indivíduo quer seguir a Jesus guardando a ausência de amor no seu coração, com sentimentos infelizes, e segue ele dizendo assim: eis que então Simão Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar em relação a mim? Até 7 vezes?
que a gente acha que é muita coisa, né? Aí ele responde assim: não, eu te digo em verdade, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes o mesmo erro. Ou seja, se fizermos uma matemática rápida, são 490 vezes que seu marido esqueceu o sapato naquele lugar. São 490 vezes que seu aniversário foi esquecido. Isso será somado para as encarnações posteriores, que você vai viver para ter 490 aniversários. Jesus nos faz uma anotação que está relacionada ao amor, o perdão. O perdão não é algo que você oferece ao outro, é uma ilusão. Às vezes você se sente magoado e diz assim: vou te perdoar. Não, o perdão não é algo que você dá ao outro. O perdão é algo que você dá a você, que você dá da sua alma e tira de dentro de você. O perdão não é algo que a gente oferece às pessoas. O perdão é algo que você se oferece. Quando ele fala, se ofereça 490 vezes, não acumular isso, não resguardar isso. Mas e se eles me fizerem de besta? Porque repetem os seus erros, eles estão sendo eles. Aqueles que não amam, aqueles que ignoram, mas você não. Você já é aquele que ama. E, consequentemente, você já é aquele que muito se ama e sabe que não deveria haver na nossa alma espaço para sentimentos invertidos ao perdão. Quando você oferece isso a alguém, você se liberta. Na última semana, fizemos esta palestra em Saquarema, numa instituição. E quando nós acabamos a fala, veio um jovem, um rapaz, muito derrubadinho, e veio e me perguntou: essa questão que você abordou sobre o perdão, vale para aquelas pessoas que querem te matar? Que fizeram um exercício, a tentativa de te matar? Eu falei: meu amigo, essa questão vale em qualquer aspecto. Mas a justiça não foi feita ainda. Ele atentou contra a minha vida, estamos com uma ação, e ele não cumpriu nada ainda, e não vai cumprir. Aí eu perguntei ele o seguinte: mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se ele for apenado, levado para uma penitenciária, 20 anos, você vai ficar feliz na hora que a sentença for dada? Vai ficar feliz na primeira semana que ele estiver aprisionado. Vai ficar feliz no primeiro mês que ele estiver aprisionado. Depois você vai descobrir que nada mudou. Que você ainda está se perguntando dentro de você: por que ele fez aquilo comigo? Por que ele quis tirar a minha vida? E o cara já está julgado, está condenado, cumprindo pena, e você precisando usar ainda o seu remédio para dormir, achando que o cara vai chegar na sua porta, para te matar outra vez. Então, se você não se livrar disso, de dentro de você, esse cara vai ser julgado, vai ser condenado, este cara vai morrer, vai desencarnar, e você vai continuar se perguntando: por que ele fez isso comigo? Por que ele quis tirar a vida de mim? É por isso que os males que as pessoas nos façam precisam ser anulados na hora. Não dá para nós ficarmos gerindo a ignorância do outro em relação a nós, mas dá para nós gerirmos o que a gente sente dentro da gente em relação ao outro. Isso dá. Marcelo, mas isso é muito difícil, mas nós só reencarnamos para fazer isso. E o nosso líder viveu assim. Na hora que o mestre foi assassinado, porque ele foi assassinado, a gente fala: é a crucificação. Não foi crucificação. Foi um assassinato frio, sanguinolento, covarde, que o levou à morte. Enquanto Cristo agonizava, ele olhou para a massa que o assassinava, e invoca uma oração e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele se libera da dor. Não há dor, mas isso foi ele. Mas veja bem, se nós não formos assim, continuaremos batendo a cabeça na vida.
Continuaremos nos perguntando diariamente: para que lado eu vou? Continuaremos diariamente chegando aqui, fazendo listinhas de nome, procurando a caixinha, para que o mundo invisível resolva aquilo que eu não quero resolver. Que eu preciso amar a mim mesmo, amar a minha vida, gostar do que sou, independente daqueles que não gostam de mim. Isso é um problema deles. Eu não posso gerir o que o outro sente por mim. Às vezes eu escuto o companheiro dizer: eu não compreendo, por que fulano não gosta de mim? Isso não é um problema seu. Isso é um problema dele. O seu problema é acolher ou não isso. Esse é o seu problema. O seu problema é se magoar com isso e não deixar que saia de você o perdão. Eu não sei por que fulano não gosta de mim. Comece a dizer assim: poxa, uma pena. Eu sou uma pessoa esforçada. Eu quero ser bom, eu procuro fazer o bem. Eu sou uma pessoa honrada, honesta, que estou em busca de acertar os meus caminhos. E fulano não gosta de mim. Poderíamos ser uma boa parceria. Pense assim. Não que você é melhor do que ele, mas pense que ele não enxerga o que você é de verdade. Por motivos múltiplos, então o líder, aquele a quem nós queremos seguir, porque inclusive nos dizemos os cristãos. E o que é um cristão? Um cristão é o seguidor do Cristo. Mas que Cristo você segue? Ele tem regras. Ele tem normas. Quando você ouve um cristão dizendo: eu não amo, eu não consigo amar esta pessoa, ele tem que repensar a sua relação com o Cristo. Eu não perdoo. Ou então quando diz assim: comigo é só uma vez. E o Evangelho diz que são 470. Mas veja, você se coloca maior do que o Evangelho. E consequentemente, perde a ligação com o líder máximo. Então, quando uma pessoa diz assim: comigo só faz uma vez, eu não dou chance de fazer a segunda, vá reler a obra e vá descobrir se você quer seguir mesmo este líder. Porque este líder nos fez observar regras para sermos felizes e chegarmos a algum lugar. Segue o líder nos dando orientações, Rose, para que caminho a gente vai. Ele diz assim: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós. E se amardes aos que vos amam, que recompensa vão ter? Também os pecadores amam aos que os amam. O mestre nos diz o seguinte: não só a gente precisa amar a si, em primeiro lugar, gostar de si, parar de se perguntar por que o outro não gosta de mim, quando eu sei que eu não sou a melhor pessoa, mas tenho valores. É necessário, sim, em determinados instantes, fazermos uma autocrítica nas críticas dos outros, mas às vezes o outro não gosta de você porque ele não gosta. E acabou, porque ele não gosta nem dele. E quem não gosta de si, não pode gostar de ninguém. Não pode, é só olhar a pessoa. Uma pessoa que não tem auto-amor não terá amor por mim. Só terá o amor de negociação, de intercambiar valores ou coisas. Ele diz que nós precisamos fazer ao outro aquilo que nós esperamos que o outro nos faça, ou seja, eu preciso dar ao outro o amor que eu quero. Eu preciso ceder ao outro o perdão que eu espero. Porém, se o outro não me devolver, não é problema meu. É problema do outro. Eu reconheci o que precisa ser feito. E não é minha função fazer com que o outro reconheça isso, porque isso é um reconhecimento de foro íntimo, é individual, diz respeito, na medida em que simplesmente eu vou fazer o melhor. Mas rapaz, eu só faço bem e levo, eu só faço bem e tomo, eu só faço bem e me tiram. Veja, você faz o que a sua natureza de seguidor do Cristo diz para fazer. O outro simplesmente faz o que a natureza inversa
diz que deve ser feito. Agora, é a sua opção. Quando o outro é ruim com você, você rompe com seu líder? Você esquece o comando do seu líder e se equivale ao outro? E aí a gente começa a ficar louco. Porque você fica assim, mas meu Deus, eu quero bem, eu quero seguir, eu quero acompanhar, mas as coisas só dão errado. Porque, a bem da verdade, as coisas não têm que dar certo do outro para você. As coisas têm que funcionar da gente para fora. É a gente que ama, é a gente que perdoa, é a gente que faz o de melhor para o outro. E se o outro não quiser, o problema é dele. E por fim, ele diz assim: se alguém quiser me seguir, essa é a parte forte do negócio. Se alguém quiser me seguir, disse o líder supremo, disse o líder máximo, disse aquele que a pergunta 625 dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, nos disse que ele era o modelo e o guia. Ele diz o seguinte: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser me seguir, mate a necessidade de ser amado. Mate a necessidade de ser perdoado, porque quem ama não se equivoca. Mate a necessidade de ser reconhecido. Mate. Isso está te fazendo mal. Todo mundo chega na casa espírita e diz assim: meu Deus, eu estou sofrendo muito, meu casamento acabou, meu filho me abandonou, quer dizer, as pessoas sofrem não por aquilo que elas passam, mas por aquilo que os outros colocam sobre elas, e elas aceitam. A partir do momento que as pessoas saírem das nossas vidas, nós simplesmente dissermos assim: meu irmão, foi muito bom o tempo que nós ficamos juntos, se há mágoa eu te perdoo, não vou ficar com nada disso e eu só desejo sucesso na sua vida. As pessoas vêm muitas vezes à casa espírita levando sofrimento em forma de frustração, de inveja, por verem aqueles a quem imputaram sobre eles sofrimento e angústia felizes. Mas você veja, me largou, me endividou e agora está lá em Nova York. E eu não consigo nem ir por baixo. Pegar um ônibus, baixo grande está difícil. É isso, eu quero que o Espiritismo me explique isso. E o Espiritismo só vai te explicar uma coisa: jogue isso fora. É a única explicação. Jogue isso fora. Viva o amor. Experimente o amor. Só saindo de você, você não precisa negociar amor, amor não se negocia. Amor é uma chave de mão única, a gente doa, a gente cede. Não acumule mágoas, perdoe. Não deixe isso ficar, não deixe isso virar uma chaga, uma ferida. Deseje ao outro sempre o melhor. E saiba que ainda assim, a sua vida encarnada não vai ser fácil. Porque existem as agonias da vida. Existem as loucuras da vida. Existem as necessidades de provas e expiações que a vida nos dá. Mas certamente, se a gente preparar a nossa alma segundo o código, o regimento que o nosso líder supremo nos legou, nós não vamos nos perder. Nós nunca mais perguntaremos para que lado a gente vai. Nunca mais vou dizer assim: não sei o que eu faço da minha vida. Volte-se para o nosso líder maior, aquele a quem você diz que segue, e o acompanhe, e o siga. Vá com ele. Em Jericó vivia um homem odiado por muitos. Ou melhor, por Jericó. Jericó o odiava, era Zaqueu. Zaqueu era um homem pequenininho, rechonchudinho, de bochechas largas. E ele, um homem judeu, que havia assinado junto a Roma um contrato de prestação de serviço de alfândega. Zaqueu era o responsável pela alfândega que tinha em Jericó. Zaqueu fez ali, naquela sua função
alfandegária uma fortuna enorme, porque ele recebia o tributo e retirava os valores que ele havia assinado junto a Roma, que eram os seus erários, o numerário, que fez dele um homem rico. Mas olha que situação a de Zaqueu. Zaqueu era um judeu que trabalhava para Roma. Então, os judeus o odiavam. Odiavam porque atribuíam a Zaqueu a função de lapidar-lhes o patrimônio, de tirar-lhes os recursos. Os romanos o invejavam, porque ele, que era um judeu, estava em situação favorável de recursos com Roma, enquanto muitos dos romanos não se serviam daqueles recursos. Zaqueu fizera uma fortuna enorme, vivia numa casa gigantesca, palaciana. Ele, a mulher, os filhos, alguns servos, vez ou outra, faziam um evento, um jantar, uma festa, e só tinha a presença ou dos funcionários da alfândega, que eram seus subordinados, que ele os convidava, ou de um mercador, ou outro que estava em Jericó, quando o evento acontecia. É uma situação esquisita, ficar rico, obter o sucesso e não poder partilhar com ninguém. Não ter ninguém com quem dividir. Zaqueu um dia, encerrando o seu ofício, ouviu dizer que Jesus de Nazaré iria chegar em Jericó próximo à Páscoa. E ele ouvira dizer umas coisas maravilhosas sobre aquele homem. O poder que tinha aquele homem de curar, de mexer com a vida das pessoas. Um belo dia ele encerra o expediente, fecha a aduana, fecha a alfândega e sai, retornando ao seu lar a pé. Quando de repente houve um grito na rua e Bartimeu, o cego, fala bem alto: ele me devolvera a visão. O Senhor de Nazaré, Jesus de Nazaré, me devolvera a visão. Zaqueu fica ensandecido, porque Bartimeu era um cego conhecido em Jericó, que estava sem enxergar há muito tempo. Ele então resolve ir em busca de Jesus, quando percebe que as pessoas começam a aglomerar-se na via pública, fazendo um cordão enorme, e ele não consegue chegar próximo de Jesus, perto do Mestre. Ele começa a ficar nervoso e ansioso, porque percebia que o cortejo vinha e Jesus no meio, quando ele vê um homenzinho vindo com uma mula. Zaqueu tira então algumas moedas do bolso e oferece ao homem para adquirir a mula. O homem olha para ele e diz assim: o seu dinheiro? Nunca. O seu dinheiro sujo jamais. Daria para qualquer outra pessoa que quisesse vê-lo, mas não te venderia por dinheiro algum. Zaqueu, angustiado, porque o mestre estava chegando, percebe um homem grande, um homem forte, um homem robusto, com os mesmos dinheiros, com as mesmas moedas. Chama o homem e diz: levanta-me sobre a multidão, deixa-me ver o Senhor, deixa-me enxergar o Senhor. O homem, assim como o vendedor da mulinha, diz: levantaria qualquer um de graça, Zaqueu, mas você, seu verme sujo, que lesa, que leva o dinheiro nosso, dinheiro suado, você não. Zaqueu então olha para o seu lado e vê um sicômoro, uma figueira, e sobe naquela figueira. Ele queria ver o líder. Ele queria ver o líder supremo, aquele que ele julgava que faria algo na sua vida. Quando Zaqueu está em cima da árvore, um dos homens mais ricos de Jericó está pendurado numa árvore para ver Jesus passar. Jesus lá de baixo olha para ele e diz: Zaqueu, hoje vou jantar na tua casa. Vou cear com tua família e passarei a noite com você. Ah, o líder. O líder que não se preocupa com os liderados, mas que simplesmente quer dizer a eles sobre o amor, sobre o perdão,
sobre o fazer melhor possível para o outro e sobre renunciar a si mesmo e seguir. Zaqueu desce daquela árvore enlouquecido e volta para sua casa, para sua mansão. Entra nervoso, esbaforido. Imagine, o mestre iria cear na sua casa. A mulher chega e ele diz: tire a melhor comida, prepare os nossos servos, porque o mestre virá conosco hoje. Ninguém o amava em Jericó. E aquele homem que nunca ouvira, aquele que devolvera a visão a Bartimeu, jantaria na sua casa, comeria com ele. O grande líder iria estar com ele. Zaqueu, então, nas suas angústias, começa a se indagar: Senhor Deus, se eu pequei com alguém, se eu tirei o que não era devido, o que vou fazer? Eu preciso dizer isso ao mestre. Eu preciso falar isso ao mestre. Jesus então chega com os apóstolos que já olhavam de cara feia. Veja só, Jesus era rodeado de gente que não entendia o que ele fazia, de liderados rebeldes. Quando o mestre irrompe a casa de Zaqueu, este se lança aos chãos, na sua frente diz: mestre, perdoa se eu pequei contra o povo. Perdoa se tirei algo que não era devido. Mestre, mostra-me se tirei o que não era devido, porque devolverei em 4 vezes mais para cada um destes. Jesus olha Zaqueu e diz: Zaqueu, levanta-te, porque a salvação chegou hoje na tua casa. A salvação chegou hoje na sua vida. A salvação começa hoje para você e para sua família. Jesus ceou com Zaqueu, passou a noite na sua casa. No dia seguinte, a cidade ouve a notícia que o cobrador de impostos havia enlouquecido porque encontrou o líder, aquele que dera sentido à sua vida. Ele pegou parte da sua fortuna e dividiu com os miseráveis e começou a buscar aqueles homens a quem ele havia lesado, a quem ele havia roubado, a quem ele havia retirado algo indevido. Narraria ainda o espírito Amélia Rodrigues que posteriormente Simão Pedro, após a partida de Jesus, manda uma carta a Zaqueu dizendo: precisamos de você para abrir uma igreja em Cananéia. Venha para cá. Agora não é hora mais de você tirar nada do povo. É a hora de você começar a devolver e restituir este povo. Jesus, o supremo líder, muda as vidas. Mudou as vidas. Mudou a de Zaqueu. O fez redirecionar, redescobrir o amor, o perdão, o bem que se quer ao outro, e mais ainda renunciar a si mesmo, renunciar a estas vidas complexas e vazias que nós temos vivido ao longo dos anos. Eu convido aos companheiros: sigamos o Cristo, mas não sigamos o Cristo que faz as nossas vontades. O líder é Ele. Sou eu quem faço as vontades dele. A regra vem dele. Sou eu quem sigo a regra dele. Não ele que se rende a mim. Não ele que se rende às minhas regras. Não ele que se rende às minhas súplicas infundadas e infelizes. Antes de fazer a sua oração ao Cristo, pedindo que ele te ajude, pergunte se você já está amando o suficiente. Pergunte se o perdão já está vivo na sua alma. Pergunte se você só oferece ao outro o melhor que tem na sua alma. E pergunte se você já renunciou à necessidade de reconhecimento do mundo. Se você tiver todas as 4 respostas, não há dor, não há ignorância. As pessoas só sofrem porque elas não amam, não perdoam, não compartilham o melhor que têm de si, ou não renunciaram às expectativas do seu ego de ser sempre atendido.
Quando nós fizermos isso, quando nós sentirmos isso, vamos estar no rastro do líder, seguindo com o Cristo, certamente para um dos melhores lugares da nossa vida, a consciência em paz. Que Jesus, nosso Senhor, nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. E que o divino amigo lá de Nazaré nos abençoe. Que o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e os guias amigos dessa casa nos mantenham estimulados e acesos nessa liderança. A maior liderança. A liderança que nunca vai nos frustrar, que nunca vai nos trair e que nunca vai nos infelicitar. Mas, certamente, é o líder que mais exige de nós. Porque ele está exigindo de nós que a gente encontre dentro da gente a felicidade, não fora. Que ele nos guarde e nos abençoe hoje e sempre.